Olá, sejam bem-vindos a novo episódio de Ler Sem Ver e hoje trago mais uma estreia, a Andrea Bartz. Julgo que ela é norte-americana, não tenho a certeza, e ela traz aqui Nunca Mais Falamos Disto. É a história de duas amigas, a Christine e a Emily. Elas conheceram-se na universidade e desde logo ficaram muito amigas. Elas que viajaram juntas de mochila às costas, foram para o Vietnã, foram para o Camboja e foram para o Chile. Ao longo dessas viagens, elas não tiveram medo, pelo menos a Kristen. A Emily vivia com medo constante dos avanços dos homens, naturalmente aquele medo que as mulheres têm a andar na rua, sobretudo de noite. E então, aqui, elas acabaram por conhecer dois tipos, um no Camboja, outro no Vietnã, e os dois indivíduos acabaram mortos. Elas ocultaram os cadáveres e aqui este último, que teve lugar no Chile, elas tiveram de... A Emily ficou bastante abalada, porque já tinha acontecido o mesmo no Camboja. E começou a questionar como era a Christine, que ela não conhecia a Christine antes, e começou a questionar a influência que a Christine exercia sobre ela. Essencialmente porque a Christine é daquelas pessoas, fica-se a saber que é uma amizade tóxica, será uma psicopata, alguém que se queira aproveitar da vulnerabilidade. Porque talvez a Emily era uma pessoa vulnerável, ela vivia com aquele medo, e a escritora aqui quer transmitir aquele contraponto, aquele antídoto, aquele antagonismo, aliás, entre as mulheres viverem cheias de medo dos homens que as ataquem na rua, viverem cheias de medo dos perigos, dos homens não se saberem comportar, de exercerem violência sobre as mulheres, e aqui passa-se o contrário. São elas que matam os homens, e um homem pode muito bem ir para uma viagem e viver perigos também. Aqui a Emily fica a perceber, de certa forma, que a Christine talvez não seja a pessoa que aparenta. Talvez ela tenha um passado sombrio. Começa a perceber que os pais dela que morreram num incêndio, que a amiga dela que se suicidou, houve aquelas mortes, enfim, e vai ter de tomar uma decisão. Ela que já tinha um namorado, tinha uma relação, mas ela percebeu de cedo que a Christine sentia um certo ciúme dela ter um namorado e já não lhe ligar nenhuma. E talvez aquela questão do Chile tenha sido por causa disso, e ela tinha medo que a Christine fizesse alguma coisa ao namorado também. Este thriller vai ter também grandes desenvolvimentos, não vou aqui adiantar, mas estas duas amigas que escondiam segredos, e então a Emily não se podia de forma alguma desamarrar das garras da Christine, porque havia aquele segredo entre elas. Depois a polícia acabou por descobrir o cadáver do homem que elas mataram no Chile, que elas enterraram-no muito superficialmente, não eram profissionais a cavar sepulturas. E depois a Emily, enquanto que a Emily morria cheia de medo, a Christine parecia que não era nada com ela. E então a Christine é tudo como uma amiga não pode ser. De maneira nenhuma. Deus nos livre de ter amigas como a Christine. E temos aqui esta situação. É uma história de amizade, uma história de relações tóxicas, uma história de mulheres. Aqui a escritora faz aqui muito bem. Já que as mulheres vivem cheias de medo na rua, porque não os homens também correrem riscos? Está aqui um livro muito bem conseguido, e foi por isso que eu o trouxe aqui. Não pela história, que também a história é muito boa, é um thriller cheio de reviravoltas, mas também pela mensagem aqui. E é tudo por esta semana. Volto na próxima semana com mais um livro. Boas leituras!